Bom dia, galera, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem, passando para desejar uma excelente e abençoada terça-feira, hoje dia 3 de março de 2020, e começa agora o nosso direto ao assunto, que hoje dá uma paradinha nos campeonatos regionais e vamos falar um pouco da Libertadores de América, edição 2020, que para os clubes brasileiros já começa neste meio de semana e evidentemente com o Flamengo campeão, agora todos em busca do Flamengo, que é tido e visto como bicho-papão da América do Sul. Pois é, então que tratem os times brasileiros, exceção feita ao Corinthians, que não conseguiu vaga na primeira fase para a fase de grupos, que começam todos os grupos neste meio de semana, com exceção feita ao Sport Clube Corinthians Paulista, que ficou pela metade do caminho, perdeu a chance de ser o 8º clube brasileiro a participar dessa edição da Libertadores, vai ficar assistindo seu torcedor agora pela televisão, a estreia e agora da fase de grupos da Libertadores da América. E é claro que eu vou ter que baixar a cabeça aqui, vocês me perdoem, que são muitos jogos envolvendo nossos clubes brasileiros e eu vou ter que dar uma lida com vagar, com muita calma, para que não percamos um único e sequer jogo e não possamos cometer a injustiça de falarmos a respeito do seu clube do coração, tá ok? Portanto, primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, que começa a partir de hoje, já pelo grupo E, o Internacional de Porto Alegre, que conseguiu sua classificação na pré-Libertadores. Ninguém gosta que chama de pré-Libertadores, mas na verdade é a primeira fase, mas é uma pré-Libertadores sim, porque teve que jogar 4 partidas para atingir a fase de grupos. Então o Internacional de Porto Alegre recebe pelo grupo E, no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, a partir das 19h15, a Universidade Católica do Chile. Chile visto como um jogo difícil, a Universidade é um time experiente também, e esse grupo é um tanto complicado para o Internacional, porque tem o seu arquirrival, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que vai à Colômbia, e às 21h30 do dia de hoje, já estreia também contra o América de Cali, da Colômbia, outro time complicado. Esse grupo é um grupo meio complicado para os clubes brasileiros, mas eu acredito que se fizerem boas apresentações jogando principalmente em casa e colhendo empate lá fora, é bem provável que avance a competição, tanto o Internacional quanto o Grêmio, que vão ter que se resolver em 2 partidas, uma na Arena do Grêmio e a outra também lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, e jogos sem prognósticos algum, porque Grêmio e Internacional são tidos e vistos como os 2 grandes rivais jogando dentro de qualquer competição, e essa não vai ser diferente. Já pelo grupo G, Defensa e Justiça em Buenos Aires recebe o Santos Futebol Clube a partir das 19h15, é a estreia do time do Peixe, que empatou no último sábado diante do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, jogando um bom futebol no Pacaembu. Então o Santos vai visitar o Defensa e Justiça lá em Buenos Aires e fazendo a sua estreia, o Peixe, hoje às 19h15. Já pelo grupo C, na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe um outro grande do futebol sul-americano, que é o Peñarol do Uruguai. Peñarol já foi várias vezes campeão também da Libertadores de América e oferece uma resistência incrível, mas o Santos, se jogar o futebol que jogou diante do Palmeiras, e acredito que vai crescer um pouco mais na competição, no decorrer da competição, tem amplas possibilidades de trazer um bom resultado também, como eu disse, ou melhor, o Atlético Paranaense, um bom resultado diante do Peñarol do Uruguai hoje, lá na Arena da Baixada, casa cheia
a partir das 20 horas e 30 minutos. Esse jogo é válido pelo grupo C. Já amanhã, amanhã a Sociedade Esportiva Palmeiras no grupo B vai a Buenos Aires. O time do Luxemburgo vai jogar contra aquele Tigre da Argentina, aquele mesmo Tigre que em 2012 jogou lá no La Bombonera, empatou em 0-0 com São Paulo na decisão da Copa Sul-Americana, e depois todos sabem o que aconteceu aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, com esse time arrumando um bodocó, uma treta daquelas que todo mundo saiu correndo. Não teve segundo tempo e acabou o São Paulo se tornando campeão da Copa da Copa Sul-Americana na despedida do Lucas Moura, que depois foi jogar no futebol europeu. Lá ele estava de saída para o Paris Saint-Germain e acabou o São Paulo sendo campeão, e ficou marcado o Tigre da Argentina. Não é Tigres, o Tigres é do México, esse é o Tigre da Argentina. Então o Palmeiras vai fazer a sua estreia amanhã, 19 horas e 15 minutos, lá em Buenos Aires. E amanhã também, na Colômbia, pelo grupo A, o Júnior Barranquilla recebe o atual campeão da Libertadores, Flamengo. Flamengo, um grande time. O jogo é às 20 horas e 30 minutos amanhã. Aliás, esse jogo vai ser transmitido para todo o Brasil, inclusive aqui para a capital paulista. E o Flamengo, tido e visto como um senhor time, muito bem dirigido pelo português Jesus. E o Jorge Jesus, já conhecendo os meandros do que é uma Libertadores de América, virá com toda a força para essa competição também. Aliás, o Flamengo tem, no mínimo, 2 times muito bem montados. E a gente não pode chamar de time alternativo. São jogadores experimentados, jogadores que foram contratados de formas pontuais. E a forma pontual hoje, se um time acertar bem na sua contratação, acaba tendo um grande elenco. E eu acredito que o Flamengo vai nadar de braçada nesse grupo A aí, faz a sua estreia, portanto, amanhã, às 21h30, na Colômbia, diante do Júnior Barranquilla. E na quinta-feira, encerrando os clubes brasileiros, pelo grupo D, o São Paulo vai ao Peru, uma das 4 cidades mais altas da América. E ali é complicado jogar, 3.850 metros de altitude. O cara tem que descer do avião já com uma bomba de ar no nariz, porque senão ele não consegue. Ele dá 2 passos, respira e cai. É complicadíssimo jogar em altitude assim e até desumano. Mas a Conmebol não entende assim ainda, então tomara que o São Paulo consiga, diante do Escola Municipal Binacional, pelo menos trazer um empate de lá, porque aqui depois amassa esse time jogando no estádio do Morumbi no jogo da volta. Mas eu acho desumano para um atleta de futebol ter que subir muito para jogar uma partida e depois descer. É claro que tem toda uma logística e o São Paulo está indo preparado, muito bem preparado, sabedor das dificuldades que vai encontrar lá no Peru, diante do Binacional. Mas fica esse alerta para o torcedor, seja ele tricolor ou não, que se porventura o São Paulo perder essa partida, não é para arrancar os cabelos não, porque ali seria desumano jogar a quase 4.000 metros de altitude. Então, se o São Paulo colher um empate, vai ser de bom tamanho. Se trouxer a vitória, então, aí será fato consumado, serão 6 pontos garantidos, porque aqui no Morumbi o tricolor não há de perder ponto para esse time do Binacional, que é muito fraco, muito fraco. Aí você fala assim, poxa Marcelo, o Binacional conseguiu se classificar e o Corinthians não? Aí são outras conversas, aí já é uma outra história que nós vamos contar no decorrer das competições. Aliás, o Corinthians que se cubra, porque a tendência é que esse segundo semestre não seja nada fácil
para o Corinthians, que vai ter que assistir logo no primeiro semestre. Ele só tem uma participação quando começar aí de campeonato importante, só tem participação de campeonato importante jogando campeonato nacional, né? Depois tem os jogos da Copa do Brasil também, mas a Copa do Brasil é torneio de mata, não é mais mata-mata na sua primeira fase, é só mata. Mas é uma outra conversa, é claro que nós vamos nos ater depois a conversarmos a respeito do Corinthians e da sua atual situação. Bom, esses são os clubes brasileiros fazendo as suas estreias neste meio de semana. Portanto, 7 clubes estarão em ação nesse meio de semana pela Libertadores da América, agora na sua fase de grupos. Tudo isso em oferecimento da Lanchonete e Restaurante Valente. Tá a fim de lanche, porções, almoços, jantares, tudo da melhor qualidade? Dá uma passadinha na rua Arruda Alvim, número 12, lá em cima, pertinho do Hospital das Clínicas, finalzinho da Teodoro Sampaio, e vai lá conhecer o João Valente. Pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido, e vem novidades do João Valente por aí, novidades boníssimas pela frente, inclusive com sorteios de porções, de lanches, almoços ou jantares também, tá bom? Mais adiante eu falo, então você vai lá, conhece primeiro o estabelecimento. São quase 70 anos no mesmo local, ali na rua Arruda Alvim, número 12, em Cerqueira César, coladinho ao Hospital das Clínicas. E a Transtour? A Transtour chegou para ficar. Logística e inteligência só com a Transtour. A Transtour, ela faz entregas rápidas e seguras, com tudo de bom que você precisa para uma logística e inteligência dentro do mercado de entregas rápidas e seguras. Não conhece a Transtour? www.transtour.com.br. Eu repito, www.transtour.com.br. Esse é o site da Transtour. Clica lá, dá uma visitadinha no site que você vai conhecer tudo a respeito de logística, armazenamento e entregas rápidas e seguras. Transtour e Lanchonete Restaurante Valente, trazendo para você o melhor da Libertadores da América 2020. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.